Vamos para Apocalipse capítulo 13. Agora, amigos, vocês sabem que uma crise está chegando. Uma crise está literalmente chegando. E não temos muito tempo para nos prepararmos para a crise. Literalmente a crise está se formando. Agora, há algum tempo temos ensinado que há um ano profético baseado na Bíblia que a quarta geração é o limite. Vocês conseguem lembrar em que ano falamos mais ou menos que veríamos a crise? Baseado no caráter de Deus, porque o caráter dele, dentro do caráter de Deus, está ligado a um limite de tempo, nos mandamentos, dentro dos mandamentos. No segundo mandamento, Deus diz que ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, qual é o limite dentro do caráter de Deus? Quando Deus trará o julgamento, executará julgamento, qual é o limite? A quarta geração. Quarta geração. Já não sei por quanto tempo que estamos ensinando que a quarta geração termina por volta de 2024 ou 2025. É o momento em que a quarta geração chega ao seu fim. E Deus diz que visita a iniquidade. Só há um lugar na Bíblia que vemos Deus visitando a iniquidade da quarta geração, que é a geração final, que está em Apocalipse 18, quando Deus derrama seu julgamento sobre Babilônia. Agora vamos para Apocalipse capítulo 13. Agora, uma crise está chegando e uma tempestade está chegando. A inspiração diz, implacável em sua fúria. E uma pergunta é feita, você está preparado para enfrentá-la hoje? Vamos mostrar que uma tempestade está se aproximando, que é implacável em sua fúria. Vocês sabiam que nem mesmo as crianças vão escapar da tempestade que se aproxima? Vamos mostrar a vocês. Vocês conhecem o melhor caminho para conhecer o futuro? Vocês sabem qual é a melhor maneira? Como Apocalipse 13 nos mostra a crise que se aproxima. Mas se você quiser vislumbrar a crise que se aproxima, você sabe qual é a melhor maneira de ver a crise que se aproxima? A melhor maneira de ter um vislumbre do que está chegando? Amigos, estou dizendo que será um milagre de Deus se conseguirmos chegar a 2025 e não houver nenhuma crise, baseado nos historiadores, baseado nos fatos, baseado na Bíblia. 2025 é o limite para nós. Amigos, eu estou dizendo a vocês que será um milagre se nós passarmos por 2025. O que vou mostrar a vocês, pela graça de Deus, que o limite é 2025. Antes de 2020, nós dissemos a vocês que 2020 vai marcar uma mudança neste mundo. E marcou uma mudança. E em 2025 uma tempestade chegará. Agora eu faço a pergunta, qual é a melhor maneira de conhecer o futuro? A melhor maneira, sim, é a profecia. Temos uma palavra segura de profecia que é verdadeira. O Grande Conflito, página 598, ela diz que temos um gráfico, a palavra de Deus apontando todos os caminhos da jornada para o céu. E não precisamos adivinhar nada. Mas se eu quiser saber além do que a profecia diz, que uma crise está chegando, mas se eu quiser saber, ter um vislumbre da crise, como e para onde devo olhar? Para onde devo olhar? Olhar para a história. Vamos para a Bíblia, para Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 diz, o que foi, voltará a ser. Agora vamos parar por aqui. Então, o que foi no passado acontecerá no futuro. Isto é o que foi, acontecerá no futuro. Então, o que Eclesiastes capítulo 1, verso 9 nos diz, que se eu quiser entender o futuro da crise que se aproxima, ou para onde eu devo olhar para o passado. Agora, amigos, eu quero que vocês olhem para isso. Esta foto é uma foto muito famosa na história. Agora, eu não sei se vocês conseguem ver que esse homem está parado. E eu estou vendo um homem que está quase ajoelhado, parado na frente dele. Alguém sabe que foto é esta? Que evento foi previsto? Que evento foi mostrado aqui? Esta é uma imagem da vida real. Literalmente aconteceu. Esta é uma imagem famosa. Estes são os nazistas. Vocês sabem que esse homem matou esse judeu. Ele é um judeu, mas não é qualquer tipo de judeu. Ele foi o último judeu que restou na Ucrânia. O último judeu que restou. É uma imagem famosa, porque depois dele não houve outro judeu na Ucrânia. Hitler estava tentando exterminar todos os judeus na Europa.
Vocês sabiam que em Apocalipse 13:15 diz que está chegando o tempo, falando sobre a apostasia da América. Vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Que Deus nos ajude a acordar e não dormir. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E diz, e foi-lhe dado poder, aqui está falando sobre a América, e diz, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhes prestassem adoração fossem mortos. Então sim, vocês podem ver que uma crise está chegando, onde a Bíblia diz que se ninguém adorar de uma certa forma serão mortos. Agora, na época de Hitler, vamos olhar para a história de Hitler. Vocês sabem porque vamos voltar para lá? Porque isso nos dará um vislumbre do futuro. Vamos ver o que estava por trás de Hitler tentando matar todos os judeus na Europa, o que estava levando Hitler a fazer tal coisa, e eu lhes digo o que levou a Hitler a tentar matar todos os judeus. Eu lhes digo que todos os governos em nosso mundo muito em breve farão isso a cada adventista do sétimo dia. Satanás deseja muito em breve que este seja o último adventista do sétimo dia que ele quer colocar uma bala na cabeça. Muito, muito em breve. Agora, a propósito, vocês sabem como se chamava isso? Quando Hitler estava matando todos os judeus, havia um nome, vocês sabem qual era o nome? O Holocausto. O Holocausto é o nome-chave dado ao assassinato em massa dos judeus. Vocês sabem quantos judeus ele matou durante o Holocausto? Na verdade, nos disseram que ele matou 2/3 da população dos judeus. 2/3. Agora, esta foto famosa explica para vocês por que esta foto é famosa, que vocês acabaram de ver. Era, na verdade, o último judeu que permaneceu na Ucrânia. O último judeu, é isso que diz. Não vou ler, mas é isso que diz. Agora, eu quero que vocês olhem para a palavra holocausto, antes de olharmos para a palavra, isto é, o holocausto. Quantos judeus foram mortos durante o holocausto? Diz, cerca de 6 milhões de judeus, e alguns, cerca de 5 milhões de outros, alvos de política racial, ideologias e comportamentais, morreram no holocausto. Cerca de 6 a 5 milhões morreram no holocausto. Agora, o que significa a palavra holocausto? Todos olharam para o que o holocausto significa. Veja se você não entende a história. Então, o holocausto significa apenas que judeus morreram. Mas o que aconteceu com os judeus é o que acontecerá com os adventistas do sétimo dia dentro de pouco tempo. E nós dizemos mais ou menos em 2025. O tempo dirá se isso está correto. Agora, o holocausto, quando você entende quem estava por trás do holocausto, você entende por que é chamado de holocausto. Alguém sabe o que o holocausto significa? Vocês precisam entender quem estava por trás do holocausto. Agora, eu quero que vocês vejam isso. Vocês sabem quem são esses homens que estão no centro aqui? Quem são esses homens? Estes são padres. Ao lado deles são nazistas. Vocês podem ver o sinal que o padre está fazendo? O sinal do nazismo. Novamente, vocês podem ver o que esses bispos, prelados, padres, que sinal eles estão fazendo? O sinal nazista. Quem é este homem aqui? Adolf Hitler, cujas mãos de bispos ele está apertando. E que sinais eles estão fazendo? Esses são os bispos liderando os homens do Vaticano. Quando você estuda a história, você descobrirá quem estava por trás da agenda de Hitler. Era a Organização Católica Romana, o Vaticano. Eles estavam procurando eliminar toda a raça. O que era aquela raça? Que era um lembrete para eles de algo que eles mudaram, o sábado do sétimo dia, o sábado do sétimo dia. Agora, a propósito, o Papa, que era o papado naquela época, disse que assinaria um acordo com o diabo se precisasse. Eu quero que vocês ouçam isso. Esta é uma mulher que estudou. Ela é, na verdade, uma historiadora. Ouçam o que ela diz. Pio IX, muito antes da chegada de Hitler, sempre disse que eles assinaram um acordo com o diabo em pessoa, se necessário para salvar os interesses da igreja. O Papa disse que assinaria um acordo com o diabo. Agora eu quero que vocês vejam isso. O significado de holocausto. Qual é a definição de holocausto? Há uma definição do holocausto. Sacrifício por fogo. Holocausto a Deus.
Agora, que linguagem é esta, o holocausto, este sacrifício, que linguagem é esta? A linguagem do santuário. Eu não acho que Hitler inventou a palavra holocausto. Holocausto significa uma oferta a Deus, um sacrifício queimado. Seja qual for o dia de Deus, eles estavam oferecendo os judeus como um sacrifício aos seus deuses. Amigos, uma crise está chegando. A crise está chegando. Agora, em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, está falando sobre os Estados Unidos. Apocalipse 13, versos 11, e diz: E eu vi outra besta emergindo da terra, com 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como dragão. Que besta é esta? Que nação é esta? Estes são os Estados Unidos da América. Então diz que a América surgiria como um cordeiro, mas falaria como quê? Um dragão. Então surgiria com princípios cristãos, mas que características revelaria mais tarde em sua história? Princípios semelhantes ao dragão, princípios satânicos. Versos 12. E diz também: exercia a mesma autoridade da primeira besta. Então a América terá o mesmo poder que uma vez foi obtido pela Organização Católica Romana, o Papado, quando eles governaram o mundo durante a Idade das Trevas. E diz: também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Agora a pergunta, com base no versículo que acabei de ler: se os Estados Unidos da América serão a agência em que está indo, os meios pelos quais honrará o sistema papal ou curará a ferida mortal do papado. Muito claramente, isto é o que a Bíblia diz. Isso é o que a América fará. Então, o que a Bíblia diz é que a América falará com o quê? Como o quê? Obrigado. A América vai falar como um dragão. Amigos, acabamos de ler Apocalipse 13, verso 11, que a última parte diz que ela falará como um dragão. A América falará como um dragão. Então está claro que a América vai falar como um dragão. E quando fala como um dragão, baseado no versículo 15, haverá perseguição. Especificamente diz que matará aqueles que não adorarem de uma certa forma. O que a Bíblia chama especificamente, que menciona que a imagem da besta será estabelecida na América. Agora, a imagem da besta é uma réplica da besta, a união de igreja e Estado, que fará adoração forçada. Então a América falará como um dragão, mas não apenas falará como um dragão. Diz que quando falará como um dragão, o que acontecerá com a primeira besta, o papado? O Apocalipse 13, quando a América falar como o dragão, vai impor a adoração forçada. Agora, a adoração que vai impor, a adoração que será forçada, será uma falsa adoração, que vai impor uma lei dominical. Agora, esta adoração não vem da Bíblia. A adoração dominical não tem fundamento na Bíblia. Vem especificamente da Organização Católica Romana. Então, quem será homenageado pela adoração dominical é Deus ou o sistema papal? É o sistema papal. Eles serão homenageados pela adoração dominical. Então pergunta, quando a América impor a falsa adoração, falará como um dragão, que será honrado pelo papado. Agora, minha pergunta é esta: você diria corretamente, através da honra do domingo, que a ferida do papado agora estará curada? Por que estará curada? Porque o Estado agora está impondo os dogmas do papado para as massas. Então, o que vou dizer é que a ferida mortal será curada quando o domingo for imposto por lei pela América. Então, duas coisas. A América, os Estados Unidos da América, vai falar como um dragão, mas eles também vão curar a ferida da besta. Então, a América vai falar como um dragão, e eles serão o meio de trazer cura ao sistema papal. Estas duas coisas. Agora, amigos, quando esta crise se abater sobre nós, quando esta crise chegar sobre nós como povo de Deus, quando a América aprovar a lei dominical para nós como adventistas do sétimo dia, o nosso tempo de preparação, o nosso tempo para procurar a pureza de caráter acabou. A porta da graça se fechará para nós. Olhem para essa citação no comentário bíblico, página 976.
Ela diz, o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes que o tempo da graça termine. Agora vamos parar por aqui e pensar. O que ela está dizendo aqui sobre a imagem da besta? A imagem da besta? Apocalipse 13, versículo 15. E foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Essas são as palavras. Então, de acordo com a inspiração, quando a imagem vier, quando a imagem estiver formada, agora a imagem da besta simplesmente é a adoração falsa. Como a Bíblia diz que é a falsa adoração. Falsa adoração. Agora, minha pergunta é esta. Quando essa adoração falsa chegar, a porta da graça estará aberta ou fechada? Fechada. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine o tempo de graça. Então, quando a imagem for formada, isso significa que o tempo de graça estará terminado. Então, se vamos obter uma marca, podemos dizer corretamente que a porta da graça estará aberta. Mas observem a citação com atenção. Mesmo que a porta da graça esteja aberta, observem a citação com atenção. Observem a citação. Ela diz, o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta, que é a falsa adoração, porque dizemos que é falsa adoração, versículo 15, quando a imagem é formada dentro da América, a América aprovará uma lei de adoração que diz que se você não adorar de uma certa forma, ela diz que você deverá ser morto. A morte está ligada à adoração. Então a América, baseado na profecia, logo fará decretos que impelem ou forçam as pessoas a adorar de uma certa maneira. E com base na Bíblia, muito em breve não haverá nenhum ateu. Todos chegarão a um limite. Todos neste mundo terão que escolher a adoração verdadeira ou a adoração falsa. E não é tanto a escolha pelos lábios, é mais a escolha pela vida. Porque um homem pode dizer não quero a marca, mas a vida está em harmonia com a marca, portanto ele corresponde com a marca da besta. Agora eu quero que vocês vejam a citação novamente. Ela diz, o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que o tempo da graça termine. Agora observe isso, pois isso será a grande prova para o povo de Deus. Agora vamos parar aqui. Qual será a nossa maior prova? A imagem da besta. Então, para que eu possa dizer que esta imagem da besta, a inspiração diz que é o nosso grande teste. No Grande Conflito, página 605, ela chama isso de teste final. O que o teste final significa? Significa que não haverá outro teste. Vejam, hoje Deus testa você e você pode falhar, e se você se arrepender, há chance, mas quando este teste chegar, não há repetição de teste, acabou para você. Agora a inspiração diz que será a grande prova para o povo de Deus. Agora ouça o que ela diz, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Agora minha pergunta é esta, mesmo que a porta da graça esteja aberta, o que esta crise determina com base nesta citação? Palavras azuis, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Então pergunta, quando a imagem da besta se formar, o que a grande prova determinará para nós? O destino eterno. Agora pergunta, vamos apenas dizer que o destino eterno agora está decidido. Pergunta, a porta da graça estará aberta ou fechada? Fechada. Então pergunta, qual crise fecha a porta da graça para nós? A imagem da besta, a falsa adoração. Então pergunta, quando a América impor adoração falsa, o que começa a acontecer para nós como povo de Deus? Quando a crise vier, embora geralmente a porta da graça esteja aberta, o que acontece? Nossos casos foram trazidos à tona, no julgamento dos vivos. O que começa a acontecer? O que será decidido agora? Com base em nossa decisão da falsa adoração ou da imagem da besta, nosso destino eterno estará decidido. Como vocês chamam isso? Fechamento da porta da graça. Então, o que fecha a porta da graça para nós como povo de Deus? A adoração falsa, ou a imagem da besta, ou a adoração no domingo. Quando isso chegar, a porta da graça começa a se fechar. Se eu diria a vocês que mais ou menos 2025, mais ou menos em 2025, o holocausto vem. Não para os judeus, mas para cada adventista do sétimo dia. Você acreditaria em mim? Você poderia dizer que sou extremista, fanático, que não é verdade.
mas será a repetição do Holocausto, de um assassinato em massa de adventistas do sétimo dia. Amigos, se vocês entenderem a pressão que será colocada sobre nós, estou dizendo que a pressão não é apenas da sociedade, não apenas do governo, mas até mesmo de familiares próximos e até mesmo da comunidade. Vocês estarão numa pressão severa para ceder à demanda popular. Amigos, ainda temos mais ou menos 2 anos. Então, como posso saber se não são minhas palavras? Vocês já ouviram falar sobre algo chamado de Projeto 2025? Sim. O que eu estou dizendo? Que há um movimento chamado Projeto 2025. Agora, amigos, eu nunca inventei o Projeto 2025. Eu só estudei sobre o Projeto 2025 alguns dias atrás. Projeto 2025. O que é o Projeto 2025? É um projeto voltado para qual ano? 2025. 2025. Agora estou voltando para contar a vocês o que é o Projeto 2025, mas olhem para isso, voltem para isso, olhem para isso. Ouçam o que diz, é da Newsweek. 2025, o que diz? O ano em que a humanidade atinge o ponto sem retorno. Eu me pergunto se 2025 é de natureza profética. Eu me pergunto se os historiadores estão nos dizendo que vamos mostrar a vocês. Os historiadores estão nos dizendo que 2025 não é um ano comum. Um colapso chegará na América. A crise está chegando. Agora vamos provar que o Holocausto está voltando. Agora eu quero que vocês vejam este Projeto 2025. E diz que o Projeto 2025 é um plano controverso ordenado pela Fundação Heritage. Agora, a Fundação Heritage é um ramo do republicanismo, do Partido Político Republicano, muito poderoso, do Partido Republicano da América. Continuando, e diz que a Fundação Heritage quer fazer no Projeto 2025 uma fundação muito poderosa. Diz, modelar o governo federal dos Estados Unidos no caso de uma vitória republicana nas eleições presidenciais em que ano? 2024. As eleições presidenciais dos Estados Unidos. Então, o Projeto 2025 está remodelando as leis que governam a América. Agora eu quero que vocês vejam este clipe do Projeto 2025. Este é apenas um clipe. Quero que vocês ouçam e vejam o que o Projeto 2025 envolve. Vocês sabiam que dentro do Projeto 2025 estão as leis para mudar o governo e a nação? Vocês sabiam que encontrarão dentro do Projeto 2025 uma lei especial? Desta vez temos uma arma secreta. Desta vez temos o Projeto 2025. Queremos ter a certeza de que os planos que estão em vigor tenham sido examinados para que cada pessoa saiba não apenas quais argumentos e desculpas aparecem em seu caminho, mas qual é a resposta e tenham confiança de um esforço de todo o movimento liderado pela Fundação Heritage para garantir que eles saibam que é confiável, que é conservador. Isso nunca aconteceu em nosso movimento, nunca tivemos essa união de todo o movimento para se preparar para um evento no dia 20 de janeiro de 2025. Um pouco do que pretendemos fazer aqui é liderar o caminho e pedir a um presidente que lidere o caminho na mudança da lei. Posso atestar, para usar a palavra de Ed de hoje mais cedo, a natureza ecumênica em todo o movimento conservador de todo esse esforço, e isso só nos torna mais forte. Há um plano batalha e colocaremos em vigor o plano de batalha. Um presidente para liderar o caminho na mudança da lei, a natureza ecumênica em todo o movimento conservador de todo esse esforço. O resultado final é que precisamos ter um exército de conservadores prontos para marchar no dia 1º. Projeto 2025.
Amigos, nós nunca inventamos isto. 2025 é o ano em que eles disseram que o sábado será imposto por lei pelo presidente dos Estados Unidos. Não nos resta mais muito tempo. Garanto que temos apenas mais ou menos 2 anos, no máximo, antes que a porta da graça se feche para nós. E diz aqui, setembro de 2023, diz que o projeto de direitos 2025 quer fazer da fé o trabalho do governo. Em outras palavras, união de igreja e Estado, a imagem da besta. É isso. Agora, diz que eles se preocupam muito que Deus tem ordenado sábado como um dia de descanso e até muito recentemente a tradição judaico-cristã honrou esse mandato por regulamentos morais e legais de trabalho naquele dia. E o consumismo e o secularismo pelo declínio da observância do sábado. Agora vejam isto. A Fundação Heritage. Mas eles não se contentam em relembrar os bons velhos tempos, quando a América ia à igreja. Eles querem que o governo federal empurre as pessoas de volta à igreja e apele ao Congresso para encorajar o descanso comunitário, alterando os padrões de trabalho justo. E depois diz, exigir que os trabalhadores recebam folgas. E depois fala sobre o sábado. Então o próximo parágrafo fala sobre a liberdade religiosa, mas ao mesmo tempo impõe o domingo. Diz que os conservadores muitas vezes enquadram suas cruzadas políticas como parte de um esforço para expandir a liberdade religiosa, uma narrativa implantada em toda a administração Trump, para a proteção dos direitos civis de Deus. Mas agora o projeto 2025 está dizendo que a parte silenciosa, em voz alta, grupos de direita não querem garantir que todos os americanos tenham liberdade religiosa, mas querem impor visões cristãs, conservadoras, à nossa diversidade religiosa no país. Então, o projeto 2025 está impondo descanso sabático a todos nos Estados Unidos da América. Agora voltarei ao roteiro. Projeto 2025, roteiro angustiante para a presidência nacionalista cristã. Em outras palavras, união de igreja e Estado. É isso que simplesmente está dizendo. Isto é Donald Trump falando. Agora quero que vocês ouçam o que Donald Trump diz. Ele está concorrendo à reeleição nesta próxima campanha. Ouçam o que ele diz sobre salvar o cristianismo dentro da América. Muito obrigado a todos vocês. Vocês sabem que nunca me disseram o quão lindo é. Isso é algum lugar real. Que trabalho vocês fizeram para um homem altamente respeitado. E é verdade, fiquei um pouco espantado quando o conheci. Eu o conheci assistindo televisão. Ele se sai muito bem na televisão e espalhando a palavra. E ele começou a falar sobre um homem que ele assistiu e estava observando. E pode não conhecer a Bíblia tão bem quanto todos nós, mas ele ama a Deus, ama Jesus e é um líder. E ele vai nos levar a grandes coisas e ajudar e salvar o cristianismo cristão. Vocês ouviram o que Trump acabou de dizer? Está dizendo que outra pessoa disse sobre ele, que é verdade que ele vai liderar ou salvar o quê? O cristianismo. O cristianismo. Mas há mais de 2000 anos um anjo, o Senhor, apareceu, e realmente é uma longa e bela história. Mas um anjo do Senhor apareceu aos humildes pastores e proclamou a razão da nossa alegria natalina, pois hoje nasceu para vocês, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora, quando eu estava ouvindo o Robert, talvez sem saber você usa muito a palavra Salvador, e nosso país precisa de um Salvador. Agora, em nosso país tem um Salvador, e esse não sou eu, é alguém muito mais alto do que eu, muito mais alto. Vocês viram o quão favorável Trump é ao protestantismo apóstata? Que ele vai salvar o cristianismo ao liderar o cristianismo de volta para Deus, mas é um falso dia de adoração que eles vão impor. Vamos para Apocalipse capítulo 7. Agora, o que vamos fazer? Já que podemos ver que o tempo está quase terminando, vou dizer a vocês que há 3 coisas mais importantes. Na verdade, há 3 coisas que temos que fazer para nos encontrarmos e nos prepararmos em tão pouco tempo. E a inspiração diz que o tempo está quase acabando. Refletimos a adorável imagem de Jesus como deveríamos? Então o que vou dizer é o número 1. Mas o que vou dizer, já que o tempo é tão curto, há 2 coisas nas quais devemos estar realmente engajados. No evangelismo, devemos estar engajados no evangelismo do mundo e da igreja. Número 3.
que é tão essencial quanto nós para evangelizar o mundo e a igreja. Número 3 é a agricultura. Você diz, o que você quer dizer com isso? Amigos, Noé enfrentou uma crise em seus dias. E Deus não disse a Noé quando ele enfrentaria uma crise, nunca. Apenas disse a Noé para pregar e avisar. E ele disse a Noé para estar fisicamente e ativamente envolvido na preparação daquilo que será capaz de levá-lo através da crise. Apocalipse capítulo 13, versículo 17, diz que está chegando um tempo em que nenhum homem poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então chegará um tempo em que não poderemos comprar ou vender. Então será tolice pregar e dizer e alertar que uma crise está chegando. Onde você não pode comprar ou vender, você vai morrer. Ao mesmo tempo, não estaremos cultivando nossa própria comida para nos levar através da crise que se aproxima. Agora deixe-me dizer isso, há um aviso da inspiração e eu estava lendo o volume 5 dos Testemunhos desta manhã. Volume 5, página 452. Escutem o que ela diz. Como podemos ver agora, estou voltando para colocar o prego em um lugar certo. 2025, a crise, mais ou menos. Ela diz... Aqueles que foram avisados dos eventos anteriores e se assentam em calma expectativa da tempestade que se aproxima, o que não devemos fazer? Sentar com calma expectativa, dizendo que 2025 está chegando. Então a crise está chegando e vou apenas sentar e esperar. A inspiração diz que não é isso que devemos fazer. Ela diz... se consolando de que o Senhor irá abrigar seus fiéis no tempo de angústia. Devemos ser como homens que esperam por seu Senhor, não em expectativa ociosa, mas em caminhada sincera e com fé inabalável. Não é hora de permitir que nossas mentes fiquem irritadas com coisas de menor importância. Agora, na luz da crise que se aproxima, devemos ver o que devemos fazer, já que a lei dominical está tão próxima. Ela diz, a inspiração diz que o mundo protestante erigiu um sábado idólatra. Nós estamos vendo isso prestes a acontecer agora. No lugar do sábado de Deus, que deveria ser, estamos seguindo os passos do papado, acabamos de ver isso. Ela diz, por esta razão vejo a necessidade do povo de Deus se mudar da cidade para lugares afastados do interior, onde eles possam cultivar a terra e cultivar seus próprios alimentos. Vejo a necessidade de nos apressarmos para termos tudo pronto para a crise. Amigos, devido à falta de tempo, a questão da agricultura, precisamos levá-la mais a sério. Não podemos nos envolver em coisas menores. Ela chama para fazermos uma preparação física. Novamente, Carta 5 de 1904. Isto é do livro Vida no Campo, página 9. Vocês podem ver essas fotos? Repetidamente o Senhor instruiu que nosso povo deve tirar suas famílias para longe das cidades, para o campo, onde eles possam cultivar seus próprios alimentos. Por que devemos cultivar nossos próprios alimentos? Pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério, muito claro. Esse trabalho não deve ser negligenciado. Você sabe que muito em breve todo o nosso dinheiro será inútil. Todo o nosso dinheiro será inútil, e se não for usado para promover a obra evangelística de Deus, se você não estiver cultivando os próprios alimentos, comprando sementes e plantando, muito em breve todo o dinheiro será inútil. Agora, isto é de um jornal americano. Vocês podem ver qual o jornal, qual revista é quem governa ou controla essa revista, ou publica esta revista. Vocês podem ver na parte inferior, sobre a América, chama-se a Revista América, a revista dos jesuítas. Agora, diz aqui, o Vaticano concorda com quem? Com o Reich de Hitler. Então, o que a revista americana, a revista dos jesuítas, está nos dizendo? Que havia uma união em 1933 entre o Vaticano e Hitler, uma união com o Vaticano e Hitler em 1933. Vocês já ouviram falar da Inquisição? Vocês sabem que na Inquisição os homens eram torturados a ponto de se retratarem, tanto que às vezes eles desejavam morrer. No grande conflito, a inspiração diz que os dignatários da igreja, eles estudaram sob o comando de Satanás, seu mestre, para inventar meios para que conseguissem a maior tortura possível sem acabar com a vida da vítima. Ela diz que esse processo infernal continuou até que o sofredor pedisse a morte como uma libertação. Então, a Inquisição era na verdade um ramo da Igreja Católica Romana, na qual era na verdade um ramo militar, por assim dizer, em que eles torturavam as pessoas para se retratar,
e se tornarem católicos romanos, tanto que ela diz que se eles sofressem enquanto estavam sendo torturados, eles desejariam morrer, porque o sofrimento foi tão grande. E ela diz que essas invenções de tortura foram estudadas pelos dignitários da igreja sob o comando de Satanás, seu mestre. Agora, a Inquisição está prestes a retornar. Na Inquisição, vocês sabem que eles tinham como alvo os protestantes, mas não somente protestantes. Vocês sabiam que outros tipos de pessoas foram mortas sob a Inquisição além dos protestantes? A Inquisição foi um escritório poderoso criado dentro da Igreja Católica para erradicar e punir a heresia em toda a Europa e nas Américas, começando no século XII e continuando por centenas de anos. A Inquisição é famosa pela severidade de suas torturas e perseguições de qual grupo? Dos judeus. Então, os judeus. Quem vocês acham que estava por trás de Hitler? A Igreja Católica estava matando judeus antes mesmo de Hitler entrar em cena. Mesmo quando você vai para o Wikipédia, ela diz que a Igreja Católica tem perseguido os judeus há séculos. Durante séculos, eles os têm perseguido e matado. Este é João Paulo II. Ele fez uma confissão quando ainda estava vivo, dos assassinatos que a Igreja Católica cometeu, e na verdade disse na CNN que foi a primeira vez para a Igreja, e então ele menciona as cruzadas, a força da Inquisição, pecados de conversão contra a mulher e o que mais? Atos antijudaicos. Quem estava por trás da morte em massa de judeus? A Organização Católica Romana. Quem estava por trás de Hitler? A Igreja Católica Romana. Agora, isso aconteceu alguns dias atrás. Vocês sabem quem é aquele homem no meio? Zelensky. Vocês sabem quem é o próximo dele? O primeiro-ministro do Canadá, Trudeau. E diz, é de alguns dias atrás, o veterano ligado aos nazistas recebeu ovação durante as visitas de Zelensky ao Canadá. Havia um nazista de 90 e poucos anos. Zelensky foi para o Canadá. Agora, esse nazista estava lutando na Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia derrotou a Alemanha. Esses nazistas que estavam lutando contra a Rússia foram, na verdade, transportados da América para o Canadá para encontrar segurança no Canadá. Zelensky foi para o parlamento do Canadá. Eles realmente trouxeram um nazista de 90 e poucos anos que assassinou judeus, e todos se levantaram no parlamento e bateram palmas para ele como se esse nazista fosse um herói. Todos o aplaudiram, incluindo os presidentes. Canadá sob fogo, por aplaudir literalmente o nazista no parlamento durante a visita de Zelensky. Temos aqui na Câmara hoje ucranianos canadenses veteranos da Segunda Guerra Mundial que lutaram contra a Rússia e a independência ucraniana e continua a apoiar as tropas hoje mesmo, aos 98 anos. Pausa. Quem lutou contra os russos na Segunda Guerra Mundial foram os alemães, os nazistas. Ninguém mais lutou contra a Rússia além dos nazistas, e a maneira como ele fala dele como se ele fez um trabalho maravilhoso sendo nazista. Seu nome é Yav Hanka, ele é um herói ucraniano, um herói canadense e agradecemos a ele por todo o seu serviço. Obrigado. Obrigado pelo seu serviço de assassinato em massa de judeus. Você sabe o que isso quer dizer? Que em breve o mundo aplaudirá quando os adventistas do sétimo dia estiverem sendo assassinados em massa. Putin tem algo a dizer sobre isso. O fato de estarem aplaudindo um nazista no parlamento é absolutamente nojento, especialmente o presidente da Ucrânia, que tem sangue judeu nas suas veias, raízes judaicas, fica lá de pé aplaudindo um nazista, não apenas para algum seguidor tardio da ideologia nazista, mas para uma pessoa que matou judeus com as próprias mãos. Vocês ouviram o que Putin disse? Que este não é apenas um seguidor nazista, este foi literalmente um soldado na guerra que matou muitos judeus.
Ele disse que isso é nojento, que todos ficam aplaudindo. Não apenas para um seguidor tardio da ideologia nazista, mas uma pessoa que matou o povo judeu com suas próprias mãos. Foi ele quem matou pessoalmente os judeus. Putin teve muita raiva disso, que eles poderiam aplaudir um nazista, literalmente um nazista. Agora eu quero que vocês deem uma olhada nisso. Aqui diz Trump. Agora, este é um cientista político canadense. Vocês podem ver que quem está falando é um cientista político canadense. Em outras palavras, ele estuda a ascensão e o colapso das nações e diz: os Estados Unidos podem estar sob o ditador de direita até 2030, avisa professor canadense. Agora, o que isso significa? Vamos ver. Diz que a Home Dixons foi contundente. Ouçam agora o que este homem diz. Em 2025, a democracia americana entrará em colapso. Em que ano ele diz que a América entrará em colapso? 2025. Causando extrema instabilidade política interna, incluindo violência civil. Em 2030, se não antes, o país poderá ser governado por uma ditadura de direita. Acabamos de ver o Projeto 2025 buscando implementar leis sobre as massas populares. Agora, este homem. Vejam o que ele pensa sobre o Projeto 2025. Quando foi isto? Foi em janeiro de 2022, antes do Projeto 2025 ser publicado. Ele estava dizendo que em 2025 a América entrará em colapso, sob o ditador. Quando eles estão dizendo que isso vai acontecer? 6 de janeiro de 2025, o dia em que a democracia morrerá, a liberdade. Eles estão dizendo na América que 2025 é o ano em que a liberdade vai morrer na América. Como é que todos podem estar apontando exatamente para a mesma data? 2025, novamente, leis azuis ou obsoletas. Vocês sabem o que são leis azuis? O que são as leis azuis? As leis azuis são as leis dominicais. São chamadas de leis azuis porque Deus especificamente introduziu o uso do azul quando o sábado foi quebrado. Então Satanás pegou aquele azul que é encontrado no livro de Números, ele pegou o azul e agora ele o atribuiu ao domingo. Então é chamado de leis azuis e diz que as leis azuis são obsoletas. Significa que elas estão acabadas, mas tiveram suas virtudes. Quando foi isto? Foi em 21 de setembro de 2023. Então este artigo da Time Leader está dizendo que, embora as leis azuis desapareceram, elas realmente eram boas para a sociedade. Era uma vez. A vida era muito tranquila na Pensilvânia aos domingos. Isso era principalmente o resultado das então chamadas leis azuis, que proibiam muitos tipos diferentes de atividades em que dia? Aos domingos. Então pergunta, como a América, na história dela, ela tem em sua história a proteção do domingo como um dia de adoração? Isto vai ser repetido. Então, para que as pessoas possam descansar e transformar sua atenção à observância religiosa, isto é um efeito que passou, mas que acontecerá novamente. As primeiras leis azuis foram promulgadas em 1979 e foi dito que foram projetadas para prevenir o vício e a imoralidade, bem como o consumo ilegal e para restringir os espíritos desordeiros e dissipação. Então vocês podem ver que o domingo vem como uma solução para os problemas do mundo. Pelo menos naquela época, em 1779, ele veio para a solução para os vícios e a imoralidade, o abuso ilegal e restringiu os espíritos desordenados e a dissipação. Então, por que eles forçaram o domingo? Para proteger a sociedade? Alguém sabe por que Hitler assassinou os judeus em massa? Além da influência da Igreja Católica, vocês sabem por que ele assassinou os judeus em massa? Eu lhes contei isso antes. Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial como um soldado. Ele lutou, mas ele foi um corredor. Vocês sabiam que um corredor naquela época não tinha telefones, onde ele pudesse telefonar e dizer isso e aquilo. Então eles escreviam cartas de um grupo, um lote do exército para outro e davam aos corredores. Hitler era um corredor. Então, para que ele levasse uma carta, ele fugia da viagem, ia e entregava ao próximo grupo de exércitos na Alemanha. Então ele era um mensageiro. Vocês sabem por que Hitler assassinou os judeus em massa? Vocês sabiam que quando Hitler assassinou, ele nunca chamou isso de holocausto? Somente depois foi chamado de holocausto.
Mas vocês sabem como ele chamou? Ele chamou de solução final. Seu plano para matar todos os judeus, ele chamou de solução final. A razão pela qual Hitler matou os judeus em massa era porque ele acreditava que eles eram o problema, porque perderam a Primeira Guerra Mundial. Eles eram o problema por causa dos problemas econômicos dentro da Alemanha. Eles eram os problemas. Eles eram a razão por causa de todas as crises que atingiram a Alemanha. Hitler disse que foram os judeus, e a solução era: se vamos ter uma boa sociedade, precisamos nos livrar de quem? Dos judeus. Eu me pergunto, se chegará um tempo em que os homens vão pensar que os desastres que estão assolando o planeta Terra são porque há um certo grupo de pessoas que não querem seguir suas leis, e essas mesmas coisas serão repetidas definitivamente. Definitivamente. Agora eu quero que vocês olhem para esta citação. Ellen White diz que quando virmos os protestantes na América buscando impor o domingo, ela diz que devemos saber que o fim está próximo. Acredito que a citação está no volume 4 ou volume 5 da página 451, se não me engano. Ela diz que quando a América protestante realmente alcançar através do abismo, a fim de dar a mão ao poder romano e impor o domingo, ela diz, então poderemos saber que chegou a hora das maravilhosas operações de Satanás e que o fim está próximo. Então deixe-me fazer uma pergunta. Quando vermos a América planejando impor o domingo por lei, o que eles estão chamando de projeto de quê? Projeto 2025? Então qual é o ano que estamos vendo que eles devem impor o domingo? 2025. Então, a falsa adoração, a lei dominical, que eles estão dizendo que o domingo deve ser aplicado. Agora minha pergunta é, se o profeta estiver correto, a profetisa está dizendo que quando a América impor o domingo, ela diz que chegou a hora das maravilhosas obras de Satanás e que o fim está próximo. Essas são as palavras exatas. Então, deixe-me perguntar. Se a profetisa estiver correta, quando ela diz que a América impõe o domingo, e ela diz que então podemos saber que as maravilhosas operações de Satanás começarão a operar-se e que o fim está próximo, pergunta. Se a América planeja impor a lei dominical em 2025, com o projeto 2025, então o que devemos esperar com base nesta citação? Se a citação do volume 5, página 451, diz que quando a América protestante impor o domingo, ela diz que podemos saber que chegou a hora das maravilhosas operações de Satanás e que o fim está próximo. Quando a América impor o domingo, o que ela está dizendo que poderemos saber? Sim, que o fim está próximo. Que as maravilhosas obras de Satanás, não sei se nossos cérebros estão funcionando. Certamente estava funcionando no modo de dormir. Ela diz que quando a América impor o domingo, chegou a hora das maravilhosas operações de Satanás e que o fim está próximo. Então, se 2025 é o ano em que eles estão planejando impor a lei dominical, então podemos esperar também neste momento as maravilhosas operações de Satanás. Em que tempo? Projeto 2025, Lei Dominical. Então devemos esperar que nesse tempo as maravilhosas obras de Satanás começarão a operar-se. O que Alice Bailey e Helena Blavatsky disseram? Que em 2025 ele vai se manifestar. Ela escreveu isso em 1957. Ela diz que isso continuará até 2025, durante os anos intermediários entre agora e então mudanças muito grandes serão vistas acontecendo e na grande Assembleia Geral da Hierarquia, realizada como de costume a cada século em 2025, a data, com toda a probabilidade, será marcada para o primeiro estágio da externalização da hierarquia. Então ela diz que em 2025, desde 1957, ela diz que a hierarquia que Satanás vai se manifestar e podemos esperar as obras maravilhosas de Satanás. E em 1957 ela disse que em 2025, na verdade, na próxima página, ela diz que ele se apresentará como Logos, como a palavra para a humanidade, como Jesus. Precisamos nos preparar, amigos. Precisamos estar em santidade, para estar de acordo com Deus, para estar concordando constantemente com Deus. Que Deus nos ajude.